nós temos uma densidade de carga. Pelo menos nós temos uma densidade de carga na região 3. E parece que na região 1 é homogênea, de acordo com o que ele está dizendo. Que é a situação normal que nós estávamos vendo no outra aula. Agora, na região 3, a coisa muda um pouco. Tá. Portanto, se tu quiser, eu vou fazer o problema. Direto na região 3. Boa parte dele vai ser bem semelhante com o que a gente já fez. Então, tu vai relembrar, beleza? Tá. Como eu falei, esse aqui é o problema mais importante da primeira prova. Se souber fazer ele, com certeza vai bem. Vou tentar fazer ele um pouco mais rápido, então, para fazer pelo menos 1 e o 2 nessa aula. Beleza. Então, a primeira coisa que ele pede ali é região, blá, blá, blá. Ah, cadê a aqui? Calcule o módulo do campo elétrico nas diversas regiões de distribuição. Sim, primeira região que ele quer é aqui dentro. Onde, então, a gente define o raiozinho da nossa gaussiana. Então, a gente já sabe aquele esquema todo, a integral do campo na área é igual à carga envolvida por ε0. Muito bem. Então, a gente já sabe que aqui vai dar E4πr², por causa daquele motivo do campo elétrico, C é paralelo ao vetor área, etc. E quem é a carga envolvida, né? Vamos ter que procurar ela por meio daquela parada lá da proporcionalidade, né? A gente sabe que a carga envolvida vai ser igual à densidade, que eu não sei quem é, mas ele chamou lá de ρ1, Vezes o volume total. vezes o volume do envolvido. Do envolvido, quer dizer. Que é o vermelho ali. Daí a densidade, só que a densidade, por sua vez, ela também pode ser dada pela carga total, igual a densidade vezes o volume total. Mas sabe, isso, né, ficaria igual ao que a gente fez lá e tal. Porém, eu como uma pessoa que já fez bastante provas, né, costumo deixar a resposta no máximo dos termos que o enunciado me dá. Então, por exemplo, ele não me falou quem é a carga, mas ele me falou o nome da densidade. Ok? Ele falou que a densidade é ρ. Tá. Então, eu meio que posso deixar as coisas em termos de ρ mesmo. Porque se ele deu ali que a densidade é ρ, ele chamou ali de ρs. Aqui, ó. Ele tá falando que a densidade no primeiro ali é ρs. Então, vamos chamar de ρs também. Beleza? Beleza. Muito bem. E quem é, então, o volume envolvido, né? Então, vamos só deixar assim que a carga envolvida, então vai ser o ρs vezes o volume envolvido, que é sempre o volume da gaussiana, porque a carga envolvida vai até onde a gaussiana vai, que no caso é no caso é só o vermelhinho, que é o raiozinho pequeno. Eu vou aumentar esse negócio aqui, senão vai ficar muito ruim de ver as coisas que eu vou desenhar. Então, mas continua sendo a mesma coisa, tá? Só vou para ficar mais bonito. Deixa eu pegar aqui. Então, tá aqui, deixa eu colar aqui de novo. E agora, vou pegar a imagem aqui, vou deixar ela um pouco maior. E agora, vou só relembrar que eu estou fazendo aqui a parte A, que é aqui entre 0 e A, tá vendo? O raio é entre 0 e A, então, ou seja, o pontinho aqui e A. Então, é aquilo que eu estava fazendo aqui. Raiozinho. Portanto, o volume da envolvida é 4/3 de πrzinho ao cubo, ok? Porque essa é a equação do volume de uma esfera. Sim. É isso aqui também. É igual o que a gente usou na outra lá também. E eu tava vendo a aula agora. A equação do volume da esfera é sempre o mesmo e da área também, sempre 4πr². Portanto, agora eu posso pagar aqui, trocar isso por isso, dividir por ε0. Então, de novo, eu poderia deixar aqui, mas em vez de eu ficar perdendo uma linha toda, eu vou simplesmente deixar aqui embaixo. Dá no mesmo, ok?
regra de fração. Então Tá. aqui 4π cortou. Esse raio vai para baixo, esse raio que está do lado direito aqui, do lado esquerdo vai para baixo, para isolar o campo. Vai ficar ρS vezes R ao cubo, dividido por 3 ε0, o R que veio de lá é R quadrado. Então, cortou aqui e aqui, logo, vemos que o campo dentro daquela região é ρR sobre 3 ε0. Ok? Tá. Esse é o campo para o R entre 0 e A. É a mesma expressão que a gente obteve na aula passada. Sim. Ok? Só que dessa vez eu deixei a expressão em termos da densidade. Por quê? Porque o enunciado falou de densidade. No enunciado da outra questão, ele estava falando da carga. Ah, a carga aqui é tanto, a carga lá é tanto. Lembra? A carga não era mais 5, a Colocar outra os era menos 4. valores. A gente colocou os valores. Aqui, como ele falou, ele deu nome para as densidades, olha só. Né? A A gente só densidade aqui, manteve. eu deixei densidade. Aqui ele vai dar outro nome também. A gente vai usar a mesma coisa. Tá. Ok? Entendido? Certo. Ó, isso aqui você tem que conseguir fazer, hein? Sim. Pelo menos essa A. Depois, talvez eu cobre algo parecido. Vamos para B. Agora B, ele pede que o B é entre A, o raio está entre A e B. Então o raio, aqui eu chamei do vermelhinho. Então aqui vai ser o azulzinho. Isso é azul, né? Que minha tela tá meio vermelha, não sei se é É. azul ou verde. É azul. Belezas, belezas. Então aqui nós temos aqui a nova gaussiana, com o novo raio R. Muito bem. Então agora, o que que nós temos nessa situação? A gaussiana, ela está envolvendo toda esta esfera. Sim. Tem Então é a soma dessa esfera mais. a nada, porque não tem nada aqui nessa região. Muito É bem. igual no outro, vai ficar igual no outro exercício, então Só no mesmo. outro exercício. Só que no outro exercício a gente substitui por 5 só. Exato. Aqui a gente vai ter que deixar em termos da densidade. Tá. Carga envolvida, dividido por ε0. A gente já sabe que o outro lado aqui é 4πr quadrado, e quando eu passo tudo isso, né, esse 4πr quadrado para o outro lado, eu vou fazer isso na próxima linha, nós vamos ficar com uma equação muito conhecida nossa, que é a lei de Coulomb. Q4 sobre 4π ε0r quadrado é a lei de Coulomb, que a gente aprende lá no ensino médio. Sim. Muito bem, isso aqui valeria como resposta certa, porém, da mesma forma que eu usei a densidade aqui, né, que eu achei o termo em função de ρS, aqui eu quero também deixar em função de ρS. Então, Tá. portanto, eu encontrei que a carga envolvida, né, como em qualquer situação, ela vai ser sempre a densidade vezes o 4. tamanho que envolve ela, né? No caso aqui, nós estávamos falando da superfície gaussiana. No nosso caso aqui, a carga envolvida é toda a carga daquela bolinha de raio A. Então, a carga, ó, viu como eu troquei a cor? A carga envolvida é a densidade, que a gente está chamando de ρS, certo? Vezes o volume. Certo. Agora o volume da esfera de raio A. Portanto, quem é a esfera de raio A? 4 terços, né? 4 terços de π. Quem que é o raio da pequena? É A. A ao cubo, certo? O raio da pequena é A. Porque aqui eu coloquei R ao cubo porque a carga envolvida era envolvida pela gaussiana e a gaussiana ia até Rzinho, certo? Na Ah, maior, a gaussiana é maior, óbvio, o raio dela é maior. Só que a sim. carga envolvida está até o A. Então, a hora que eu coloco o volume aqui, vai ter que ser o volume de onde está a carga, que é o A. Não tem como eu colocar mais aqui, porque não tem mais carga depois do A, certo? Entendi. Certo. Tá entendendo mesmo? Sim. Tá, então tá bom. Então eu vou trocar aqui o Q envolvido por esta coisa aqui. Ok? Então essa é a expressão do campo entre A e B, nessa região vazia aqui, tá bom?
Daí vai depender Mas do você número acha que do... se colocasse na outra forma, no caso eu esquecer lá na prova de como botar a densidade em forma da densidade, você acha que se eu deixar da outra forma, ele iria descontar? Foi você que me falou que o professor é crica, então sim, É, tá bom. beleza? Tem que deixar nos termos que o enunciado deu. É assim que a gente faz as continhas. Se ele deu densidade, vai ter que deixar em densidade. Então, em vez de Certo. deixar Q envolvido, eu deixei a expressão da carga, que é densidade vezes o volume. No caso, o volume onde está a carga. Certo. Muito bem. Porque se a bola fosse maior, a carga seria maior. Ele é maior. A ideia é essa. Porque você tem uma densidade fixa e quanto maior for a bola, essa densidade só amplia e você vai ter mais carga. A Maior. ideia é essa. Certo. Então, agora vamos para a próxima. Agora vem a complicadinha. Porque agora nós vamos estar aqui entre o, É a região 3 que ele falou. entre o B e o C. Nós queremos saber quem é que essa azul clarinho aqui está envolvendo. Bem, a gente já entendeu que ela vai envolver do problema da aula passada. Toda essa bola aqui que tem uma carga já, que eu até coloquei lá, né, agora há pouco. Mas temos mais essa aqui ainda, né? Sim. Essa parte da casca, certo? Também fiz isso na aula passada. Então, lá na aula passada, você vai lembrar que eu falei que o E 4πr quadrado, né, é igual à carga da bola A dividido por epsilon zero mais a carga do pedaço da casca, lembra? Sim. Eram essas duas. Então, a carga do A está aqui. Portanto, é só fazer essa substituição. 4πr ao quadrado. E ali vai ficar isso. Então, para o primeiro, não tem BO. O BO está no segundo. Certo? Quem que é esse cara aqui? Parte da Bem, casca. para conseguir fazer isso agora, diferente da aula passada, eu não vou conseguir, né, encontrar uma carga e fazer a divisão pela carga total, que nem eu estava fazendo na aula passada. Aqui eu vou ter que fazer uma integral, Tá. ok? E essa integral vai ser o seguinte. Bem, por quê, né? Por que que eu tenho que fazer uma integral? Porque, deixa eu só escrever isso aqui. Quando a gente está falando de carga, né? Eu já mostrei isso trocentas vezes desde a aula passada e da retrasada. É densidade vezes o volume. Só que se a densidade varia, né? Se essa densidade aqui ela varia em função do volume, então eu vou ter que trabalhar isso ponto a ponto, porque ponto a ponto ela muda, ela varia. Então eu Certo. tenho que deixar aqui ρ e dV para encontrar quem é a carga. Está aqui na fórmula, certo? Sim. Muito bem. Para eu encontrar, então, essa carga, eu vou precisar integrar. Para eu poder Hum. fazer a soma de todas essas carguinhas, ponto a ponto, já que elas são diferentes, né? Eu preciso fazer uma integral. Então, a Sim. integral aqui vai dar QPC, e aqui do lado, e aqui deste outro lado, né? Eu vou ficar com, veja só, nós estamos falando de uma integral volumétrica. Você supostamente fez cálculo 2, certo? Sim. Lá em cálculo 2 tinha a tal da integral tripla, que era uma integral de volume. Então, nós vamos ter que fazer uma integral de volume aqui. A integral de volume é 1000 vezes mais difícil que a integral normal que você não estava resolvendo na outra aula. Tá. Então, é importante que você saiba resolver a integral normal para que a gente possa resolver a integral tripla. Certo. A integral tripla leva em conta que nós estamos falando de uma esfera. Então, a integral tripla de uma esfera é o seguinte, é de 0 a 2π, de 0 a π,
do raio inicial ao raio final, no caso aqui da nossa densidade da região 3, vezes o quê? Vezes r ao quadrado seno φ dr dφ dθ. Isso é uma integral tripla, ok? Certo. Só que tem um detalhe que vai te salvar. Para isso você precisa prestar atenção numa coisa. Se a densidade depende, né, apenas do raio e não depende dos ângulos, ou seja, não depende de θ e de φ, como é o nosso caso, você pode simplificar essa integral tripla para uma integral única normal, ok? Você vai colocar um 4π aqui na frente, vai virar só a integral do raio inicial até o raio final, da densidade, r ao quadrado dr. Já melhorou 1000%, né? Sim. Toda essa parte aqui, ó, já que a densidade não varia por causa do ângulo, virou simplesmente 4π, ok? Essa integral, quando a gente resolve, dá 4π, beleza? Essas integrais de ângulo aqui. Isso os professores de física, de modo geral, aceitam que você resuma, tá bom? Certo. Então decora, se a tua densidade depender apenas do raio, você não Você precisa pode se fazer. preocupar com a do ângulo, vai se preocupar só com a do raio, beleza? Certo. E depende só, maravilha. Quem que é o raio inicial do nosso pedaço de casca? É o B e vai até o Rzinho, né? A Sim. carga começa aqui no B, certo? E termina aqui no Rzinho. Concorda comigo? Sim. A casca da parte que a gaussiana tá pegando, porque como eu já falei também várias Vizinho vezes, vai ser sempre a parte que tá pegando, até onde sempre a vai. parte que tá pegando, exatamente. Sempre que a gente está fazendo essas integrais de carga, a integral vai até a parte que está pegando. A gaussiana só se importa com a carga envolvida por ela. As cargas que estão fora não interessam para a gaussiana, beleza? Certo. Beleza. Então, por isso que vai de B a R. Né? Inicial começa em B, termina em R. E agora, quem que é a densidade 3? Né? De acordo com o enunciado, a densidade 3 é esse bicho aqui, ρS C menos B sobre R quadrado, certo? Sim. Então eu vou substituir lá por ρS C menos B sobre R ao quadrado. E olha que legal, tem R quadrado em cima e embaixo, cortou. Então vai ficar a carga do pedaço da casca igual a 4π, B indo de B a R, que é o limite inicial e o limite final de onde tem carga para o envolvimento da nossa gaussiana. Densidade ρS C menos B. e pronto. Agora é só integrar, porque já nem tem mais R dentro. Por sinal, o ρS, o C e o B são constantes. Então eles podem sair para fora da integral, certo? Sim. Então, ah, vamos jogar isso aqui para cá. Esse para cá vem para cá. Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá. Pronto. Aí. Agora essa integral aqui é a mais de boa de todas, porque é só R. Quando a gente integra o diferencial, dá simplesmente o que é o diferencial, que é o R, Agora a gente indo tem de B a R. Então agora, como é uma integral definida, nós temos que colocar os limitantes. sim. Então, vai ficar igual A gente a, substitui em R. substituindo, exatamente, vai ficar R menos B. Ok, pronto. Essa aí é a carga. Note que a carga depende diretamente do R, do tamanho da gaussiana. Porque quanto maior a gaussiana, mais carga ela pega, certo? Certo. Então faz todo sentido do mundo a carga depender do tamanho da gaussiana. Muito bem. Portanto, tudo isso, toda essa parte aqui, a partir desse símbolo de integral, foi só para achar esse cara aqui, a carguinha. Certo.
Agora é só jogar na fórmula de novo. Só jogar na fórmula. Apagar isso aqui. Eu vou colocar isso. Bem menos simpático. Deixa eu dar mais espaço aqui. Nossa, tá ruim. Não tem como diminuir quando você circula? Pois, eu odeio esse aplicativo. Só, eu gosto dele, mas o que eu odeio nele é isso. Não dá pra diminuir. Se eu diminuir, olha só o que acontece. Tem até a opção aqui, Scale. Fica todo cagado, ele sai da Nossa. conta, né? Podríssimo. Muito bem. Aí. Então, tá aí. E agora nós podemos pegar tudo isso e dividir pelo termo do outro lado da integral. 4πr quadrado. Conta de fração de novo. Pode fazer isso, te garanto. Beleza? Então, show de bola. Beleza, essa aqui é a expressão, né? Isso aí eu posso deixar assim, né? Pode deixar assim. Não recomendaria ficar mexendo nisso. Já vale como resposta certa, beleza? Tá. Agora, é, então veja só que essa parte foi extremamente complexa por causa da densidade, né? A densidade, sim. Então, agora É a vamos para densidade que é o que precisa calcular em todos, né? É o principal. Você a calculando a carga costuma densidade, aí ser o você precisa principal, substituir. porque o lado esquerdo, quando tu está falando de uma simetria conhecida, o lado esquerdo é conhecido. Por exemplo, aqui nós estamos falando de esfera, o lado esquerdo é simplesmente 4πr quadrado, certo? Sim. Mas, lá naquele problema da placa, a gente teve que fazer um cilindro. Daí a Uhum. análise foi um pouco mais complexa do lado esquerdo, né? A gente reparou que as integrais era uma para a lateral do cilindro e duas para as tampas. Lembra disso? Então, o lado esquerdo lá foi um pouco mais complexo. Beleza? Beleza. Então, agora, para a última, nós vamos falar aqui do R maior que C, ou seja, um raio que envolve tudo. Envolve tudo. E depois ainda ele pede para calcular o potencial elétrico, tá vendo ali? Então, esse problema aí é para matar. Chatinho. Certinho. Muito bem. Ah, eu estava falando aqui sobre isso, né? E agora nós temos que pegar toda a carga, né? Porque agora a nossa gaussiana envolve tanto a parte da bolinha de dentro quanto toda a casca. Sim. Então, eu posso já roubar aqui isso, colar aqui, posso chamar de D, posso. Tem que ainda é o problema A, né? Por mais bizarro que seja, só o A por enquanto. E eu vou ter que trocar a cor dessa parada aqui. Eu não sei fazer a cor marrom. Quando eu era pequeno, eu tinha um jogo chamado International Superstar Soccer. A gente ficava trocando a cor dos jogadores lá, conseguia fazer todas essas cores. Bom que o programa ajudou aqui. Só que agora a gente não tá mais falando de pedaço da casca, estamos falando da casca toda. Toda, sim. E contando a Então, parte de fora também, mas como contando a parte era. que, contando a parte que não estava contando antes, exatamente. Portanto, eu vou pegar toda a integral aqui, que falava da carga, vou trocar a cor. Nossa, olha o cocôzão que ficou aqui. Faz todo sentido. Combina com a cor. Desculpa aí. De zero, ah, de zero a pi. E aqui isso, beleza? Uhum. Nós estamos falando agora da casca toda. E, de novo, aquele esquema. Como a nossa densidade não interessa a parte angular, vai colocar um 4π aqui e vai se preocupar só com a parte de raio. Mas isso seria só da parte da casca, né?
Mas eu tô falando só da parte da casca aqui. A parte de dentro já é a mesma, lembra? Sim. E Isso. daí fora vai ser zero. Fora. Fora não importa, porque é fora do átomo onde estava a carga, né? Aqui é ρ De C novo. menos B, né? A densidade é ρ C menos B. Continua sendo só R quadrado dr, É que a reta que certo? você fez no desenho tinha ido um pouco para fora, eu achei que era até fora. Não, Mentira. vou falar de novo que eu já falei algumas outras vezes, grave dessa vez. Quando nós estamos calculando a carga vai até onde tem carga dentro da gaussiana. Sim. Dentro da nossa gaussiana tem toda a carga da casca, mais toda a carga dessa bola aqui de baixo. Então, independente da gaussiana ir além da casca, não tem carga além da casca, certo? Sim, sim. Então, portanto, a gente tem que colocar só até onde vai a casca. Uma casca, sim. Portanto, ela começa em B e termina em C, Tá. ok? Então, para achar a carga, agora a gente vai até C, porque até é onde tem carga. Não vou até onde está a gaussiana, porque para depois de determinado lugar já não tem mais carga, ok? Ok. Então, aqui a nossa densidade, né, tinha o R quadrado embaixo também. Então vai cortar, vai passar para fora, vai dar tudo aquela mesma parada lá, que era isto, só que em vez de terminar em R, vai terminar em C. Então veja, tudo é a mesma coisa, tá vendo? Só que em vez de terminar em R, vou pôr C ali. Então aqui fica C também, ok? Sim. Então dá até para simplificar um pouco. Carga da casca vai ser 4π ρs C menos B ao quadrado. Tem C menos B aqui e aqui. Ok? Portanto, eu posso pegar agora essa expressão e no lugar do QC Não dá para aquilo que eu acabei de obter, exatamente. E, de novo, como nós queremos achar o campo, substituir dividir pelo 4πr quadrado. isso. Pronto, encontramos o campo. Boa. Agora, note que a gente já está com a folha quase toda feita já aqui, ó. Falta só esse pedacinho. Muita conta. E eu pulei muita coisa, né? Lembra que na aula passada eu expliquei passo a Sim. passo o porquê de tudo. Então, na hora da prova, tu já tem que saber esse porquê de tudo. Vamos para a B. Calcule o potencial elétrico. Potencial em um ponto na região 2, com o potencial zero no centro da esfera. Muito bem. Então, depois de todo esse BO, vamos agora calcular o potencial elétrico. Então, como é que vai ficar o potencial elétrico? É sempre a mesma coisa. Então, só temos que tomar cuidado que ele está nos pedindo o potencial em um ponto da região 2, né? A região 2 era a região azul aqui, da gaussiana azul, certo? Então, vamos lá, vamos calcular o potencial agora. Não sei se vai dar espaço aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar essa imagem. Eu vou te enviar. Abrir outra folha. Daí, da nossa outra aula, você acha que você posta o vídeo hoje? Se não postar, você puder me mandar a foto também? Não mandei da outra aula? Eita, vou mandar agora antes que eu me esqueça, então. Deixa eu ver aqui. Daí você acha que essas aulas você vai postar amanhã? Que daí eu consigo ver também, dar uma estudada amanhã pelos Vou vídeos. tentar postar agora. Eu acho que são essas duas aqui, ó, da aula passada. Eu vou gastar uns segundos aqui para postar agora, então. Tá. Porque senão é capaz de eu me esquecer. Putz, tem muita aula aqui. Vou baixar todas elas. Deve ser a penúltima, talvez, não sei. Você deve Esse programa do Google aqui é todo cagado para essas coisas, Ele tudo, mistura com tudo, né? certeza.
Sim, bem, tá baixando já, logo eu posto. Boa. Então, eu vou abrir, eu vou só copiar aqui a região 3, que era essa região azul escuro, a equação era essa. Nós Região vamos 3. precisar do campo, lembra? Sim. Para encontrar, é isso. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar que a diferença de potencial é dada pela integral da É. região final menos a inicial do campo elétrico que nós estamos interessados. Sim. Então, agora é só escrever a expressão da diferença de potencial. Deixa eu escrevê-la aqui. Isso aqui vai ser bem semelhante também com aquela que a gente fez de diferença de potencial. Então vai ficar V da região 2, que é o que a gente quer encontrar, menos a V inicial, porque é sempre uma diferença, então tem que ter esse cara inicial, igual a menos a integral de 0 a R, porque ele quer que comece no centro. Falou isso? Está lá no enunciado. Vezes o quê? Vezes o ds aqui. Ok? Ok. Muito bem. Então, para fazer isso aqui, nós já sabemos, eu coloquei R, eu sou retardado. Nós sabemos que isso tem que ser integrado dentro na direção que existe a variação do potencial aqui. E o potencial, ele varia é, no raio, ok? Ok. O potencial, ele é bem curioso, porque ele tem o que seria, vamos dizer assim, curvas de nível. Por exemplo, aqui todo mundo tem o mesmo potencial, nessa mesma distância do raio. Aqui também, vamos dizer assim. Então é assim que o raio funciona. Não é que ele varia em R. Claro, ele vai ficando menor ao passo que R aumenta. Mas, na verdade, o que importa aqui é que nós temos essas circunferências equipotenciais. Todo mundo nessas circunferências tem o mesmo potencial, ok? Tipo, todo mundo na mesma circunferência tem o mesmo potencial, isso que eu quero dizer, ok? Certo. Tá, isso faz parte da teoria, é importante saber. Agora, ah, bem, a partir do momento que eu disse isso, nós temos que levar algumas coisas em conta aqui. Ixi, essa parte aqui vai ser meio braba. Por quê? Porque nós tínhamos uma esfera, eu vou ter que pegar a imagem lá, onde para diferentes pedaços dela nós tínhamos diferentes. É, então eu não posso dizer diretamente só me preocupar, a princípio, não posso só me preocupar com o campo ali em R e com o campo inicial. Claro, isso vai ser útil, mas vai ter além disso. Por quê? Porque nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter um potencial associado a todo o A, por exemplo, porque, veja, para chegar no azulzinho tem que passar por toda essa esfera aqui, né? Sim. Passar por Vai toda. ter que calcular junto. Exatamente. Então, a questão é que a gente já sabe que esse primeiro cara vai ser zero, de acordo com o enunciado. Então, a gente vai poder dizer, para facilitar um pouco a nossa vida, que o V2, que é o que o problema pede, ali o potencial naquela região 2, é menos a integral de 0 a R do módulo do campo, o campo, né, módulo do campo, tudo bem, na direção R, beleza. Porque a direção do campo é a mesma direção do termo que está sendo integrado aqui, vamos dizer assim. Então eu posso deixar dessa forma, módulo do campo vezes essa direção R, agora é só resolver essa integral, mas, como nós calculamos, nós temos duas regiões, né? Nós vamos ter campos diferentes nas duas regiões. Nós vamos ter um campo. Duas integrais? Vamos ter que ter duas integrais, perfeito. Nós vamos ter um campo na bola de dentro e um campo na bola de fora. Então, eu vou ter que dizer
que, na realidade, o meu V2, que depende de R, vai ser igual a essa primeira integral, que vai de 0 a A, porque dentro de A o campo é dado de uma forma. A gente provou isso agora há pouco. E de A até R o campo é de outra forma. Muito bem. Então, vamos lá. Quem que é o campo na região 1? De acordo com aqueles cálculos infinitos que eu fiz, Hum. o campo na região 1 é o azul. Bem, Na região um é o vermelho. sim, que foi. Claro, depende de R, né? E Que era esse aqui. é isso. Esse aqui. Então, campo vermelho, isso mesmo. Vou colocar ele aqui. Vou apagar a parada. Eita, muito bem. Agora Então, P2 temos. tem nessa folha mesmo. Oi? O campo do E2 tem nessa folha mesmo. O campo T2 está aqui, exatamente. Então, a gente vai apagar isso aqui e vai pegar o campo T2. Está aqui o campo T2. Pô, dava para eu ter simplificado isso aqui, né? Eu fui bem preguiçoso. Ó, dá para cortar esse 4π com esse 4π, pelo menos, né? Sim. Vai ficar rho S A ao cubo, 2 ao cubo, né? Dividido por aquele 3 que estava ali em cima, vai para baixo, por regra de fração. Epsilon zero R quadrado. Show. É uma forma um pouco mais simplificada. É, e a gente vai colocar esse cara aqui. E agora ah, dá para dar uma boa simplificada aqui nessas duas integrais. Dá para deixar ρs 3 epsilon 0 para fora, para deixar menos para fora também. ρs 3 epsilon 0. Daí eu vou abrir aqui uma integral que vai de 0 a r dr para a primeira. Agora mais, porque o menos já foi para fora, certo? Uma Sim. integral de a r. Ah, esse tem um a ao cubo ali, a é constante, então O ela pode ir PS para fora também já também. foi para fora. Daí teria que colocar só o A. Isso. Só dr sobre o r que já está lá embaixo. Daí, O r quadrado que está lá embaixo. Daí, meu velho, agora vem a missão. daí tem que Eu fazer preciso que você dessa vez acerte essas integrais aqui, hein? São as mesmas daquele dia, praticamente, certo? Bem tá. parecidas, que seguem aquela regrinha lá do tombo invertido, vamos dizer assim. Quando você tem um x elevado a n, integral n mais 1 sobre n mais 1, beleza? Sobre n mais 1, beleza. Então, agora é contigo. Você vai terminar a integral, tá? Eu preciso só que você mostre o passo a passo agora dessa finalização, beleza? Eu vou no banheiro e já volto. Mas eu preciso que você termine, hein? Isso Tá. aqui eu já te deixei na cara do gol. É só passar, só tocar pro gol, beleza? Já volto.
Professor? E aí, como é que está a resolução dessa integralzinha? Deu na primeira ali, deu r ao quadrado sobre 2. Uhum. Daí mais a 3 ali. Daí na outra deu. Daí eu fiquei numa dúvida, mas eu acho que ficou 3 sobre r ao cubo, ou não? Ou vai para Não, cima, e daí fica r ao cubo sobre 3. não também. Ué, Então corrija, beleza? é? Lembre-se que. Corrija aí. Lembre-se que isso aqui é igual a isso, né? De acordo com a tia lá do nono ano. Ah, eu posso passar para cima. Tá. Então vai ficar r a menos um Resolve sobre. aí, quando terminar, me manda a foto. Estou te enviando a foto. Vamos ver. Vou pegar aqui. Tá. Isso aí não é a resposta final, né? Não, que daí teria que colocar a primeira parte ali ainda. É, Então, faça isso, coloque os limitantes da integral, certo? tá. Daí você vai chegar no que o problema pede, que é o potencial elétrico. Mas, tipo, eu posso substituir os limitados em uma só, igual você fez, tipo, zero menos A? Você vai substituir o zero menos a na integral, que daí a resposta é r Não é? quadrado sobre 2. Sim. Na outra, você vai substituir o a e o Sim, r, sim, sim, certo? sim.
Tô te enviando. Beleza. Também consegui já fazer o link aqui da aula passada. E Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Não. Pô, velho, te deixei na cara do gol, hein, cara. Aí tá difícil, cara, pra amanhã, hein? Amanhã não, quarta. quarto, Muita matemática básica que falta. Isso que eu não tô nem levando em conta a interpretação, né? sim. E vai ficar menos sobre R e a R. Agora eu coloco os limitantes. Como é que você está estudando aí? Você está tentando refazer as questões ou você está olhando os vídeos? Eu tô refazendo as questões, Ótimo. anotando passo a passo no caderno daí. Boa. Isso aí. Sem refazer as questões. No way. A3 sobre A. Ó. Final menos inicial. Final menos inicial. Certo. E Então, daí do você jeito que você passou fez um lá. R para baixo porque ele estava negativo em cima. Entendi. Estava elevado a -1. A ao quadrado sobre 2. Dá para deixar também. Elevado a menos 1. Não tem problema. Você fez errado. Não ficaria daquele jeito. A ao cubo sobre R. Mais A Uma ao vez cubo. que você foi fazer essa parte, você colocou os dois juntos, tipo, igual eu tinha feito, por exemplo, zero É, menos só que eu fiz A. certo, né? Você fez errado ali. Pode fazer os dois juntos. Mas por Mas, que estava errado? velho, não vou lhe explicar matemática básica, cara. Tá boa, pega ali. Não dá, cara. Pô, te explicar por que que tu colocou errado. A questão da fração errada lá é até difícil, entendeu? Tipo, eu tô te explicando aqui lei de Gauss, potencial elétrico, daí eu não sei nem o que tu errou aqui, tipo, não dá pra entender o que tu errou. Só sei que tá errado, entendeu? Tipo, por que que tu colocou zero menos A? Não é zero menos A, porque A, veja o que eu fiz aqui, A ao quadrado menos zero ao quadrado. Você já primeiro que trocou os lados aqui, era para ser, no mínimo era para ser A menos zero, certo? Certo. E outra coisa lá do nono ano, hein? Isso aqui é diferente disso aqui. Não, isso sim. E eu tenho isso e você tem outra coisa, certo? Então você não pode cometer esse erro. Se o professor vê isso, cara, esquece tua prova. Ele vai pensar, não, não tem como. O cara não tá errando um negócio desse. Entendeu? Tá. É, tem erro que tu não pode mostrar pro professor. Senão o professor vai tirar toda a credibilidade da prova. Sim. Outra coisa que, ah, por exemplo, aqui, né? De novo, você colocou as duas coisas juntas, não Tá. pode. É final menos inicial. Então você escreve toda a expressão, olha só o que eu fiz. Toda a expressão, né? Eu coloquei o A já multiplicando, né? Final com R depois a inicial. Uma de cada vez, não as duas juntas que nem você fez, tá vendo? Sim. Então, tem que fazer uma de cada vez. Não adianta tentar fazer tudo junto ou com pressa, não vai dar certo. Tá. Certo. Então, a princípio, essa é a expressão. Dá para simplificar ela um pouco mais, passando o A quadrado para fora, já que é um termo em evidência em todo mundo. Vai ficar menos rho S A ao quadrado sobre Q epsilon zero. Daí aqui vai ficar simplesmente um meio. Não, 3 meios. Menos A normal, já que eu passei
o quadrado para fora, né? A hora que eu fizer o chuveirinho aparece o quadrado de novo, e aqui no A vai aparecer o cubo, com o R aqui. Então a gente percebe, dá até para trocar o sinal, dá para deixar aqui com o sinal trocado para entender melhor o que está rolando. Quanto maior for o raio, menor vai ser a diferença de potencial. Menor vai ser o potencial, porque o R está aqui embaixo dividindo. E essa resposta até que faz sentido, porque a carga está toda nessa bola de dentro, né? Sim. Toda aqui na bola de dentro, quanto mais longe dessa bola, menor o potencial, menos efeito da carga a gente sente, saca? Então, essas coisas que eu falo de interpretação talvez sejam interessantes você escrever na prova para o professor pensar assim, o cara tá Tá. manjando a teoria. Tanto que quando eu tô revendo suas videoaulas, eu tô anotando todos esses detalhes, o porquê você tá colocando tal coisa também. Isso daí me Então, ajuda a estudar depois para não esquecer. percebemos que quanto maior o raio, menor o potencial. Matematicamente é porque ele está na parte de baixo dividindo. E fisicamente, quanto mais longe da bola do centro, menos efeito de carga. Muito bem. Veja só, né, cara, essa sua prova, né, seu professor, você falou que o professor é crica, Sim, mas as questões, elas não estão impossíveis, cara. São todas questões que são exemplos lá no Halliday, sabe? São certo. questões que a pessoa, quando sai de Física 3, normalmente ela sai sabendo isso. Depois, se ela não for usar, claro, ela esquece. Sim. Mas quando ela sai de Física 3, ela sai sabendo. São questões, assim, bem razoáveis, Vou tá? dar uma boa estudada ainda hoje, amanhã também, vou estudar o dia inteiro. Acho que eu vou Isso. conseguir pegar essas coisas, pelo menos essas duas últimas matérias, principalmente de esfera, assim, eu acho que eu consigo pegar bem. É, se você conseguir fazer exemplo de esfera e o exemplo de placa, De placa, assim. você vai tirar um 7 na prova, certo? Boa. A outra lá, vamos torcer, né? Torcer, que a outra lá da linha era mais complicado, né? Sim. Se cai naquele plano, o ponto P no plano, seria mais fácil. Se cai do outro exemplo, daí É, tem muito. realmente o outro é mais complicado mesmo. E é isso, velho, ó. Eu recomendaria que você tentasse refazer tudo que eu fiz, tá? Tá, Vai tentando assim, daí quando você, não consigo, daí você olha. Porque se você ir simplesmente olhando e escrevendo, não vai aprender, né? sim. A gente só percebe assim quando nós tentamos e não Eu não conseguimos. Daí, consegui. essa aqui eu não tô conseguindo. Eu pego lá e olho, né? Certo. A ideia é essa, senão vai ser bad. Daí é isso, olha só. Você não vai. Como é que vai ser seu dia amanhã? Amanhã De manhã, de tarde, assim. vai ser meio puxado que eu tenho bastante aula, assim, então eu vou estudar mais entre os períodos das aulas também e fico mais livre mais no final da tarde só. Uhum. Bem, eu vou te mandar aqui como é que tá a minha agenda para amanhã. Tá, Eu, a princípio, não posso às 8 só, mas, bem, eu vou dizer os horários que eu posso aqui. Eu posso às 5 e eu posso às 7, beleza? Então, se tu refletir aí, ou amanhã tu decidir, eu acho que preciso de mais uma aula eu só vou dar para. uma estudada, daí caso eu É, esteja desesperado aí que eu preciso de mais uma, certo. daí Daí eu dou um toque. Daí por depois hora, da prova eu também aviso se deu aham. certo, se não deu. Tua prova é quarta de manhã? Isso, das 10 ao Isso, meio-dia. certo. Então, beleza. Qualquer coisa, então amanhã tem por enquanto às 5 e às 7, beleza? Tá bom, Então professor. tá bom, cara. Obrigadão pela ajuda, viu? Show de bola, eu que agradeço, velho. E, pô, tudo que eu falei é muito importante, hein, cara. Então, Sim, vou dar principalmente ali na parte atenção. de matemática básica ali, tem que correr muito atrás disso, porque tem coisa que os professores ficam meio chateados, assim, de ver na prova deles, assim, sabe? Sim, Então tem que cuidar com as regrinhas de potenciação, né? Talvez aí dar uma revisada nisso, dar uma revisada em operações com frações para ficar esperto, beleza? tá bom, professor. Daí, Show de bola. se você puder postar a aula de hoje também para pegar esse exercício.